Operação Matemático. Olá, eu sou Simone Mendonça, do canal Conexão Brasil. Hoje a gente vai conversar com o comandante Adonis, ele que dedicou muitos anos de sua vida para a segurança pública, é piloto. Comandante, boa tarde, obrigada por essa oportunidade, esse bate-papo. É um prazer. Meu nome é Adonis, tenho 57 anos, sou piloto de helicóptero e policial civil. Há 34 anos eu sobrevoo o Rio de Janeiro, apoiando as operações policiais de combate ao crime. Além disso, também em operações de defesa civil e ambientais. Embora eu seja policial, eu sempre apoiei também essas outras ações. E consegui realizar alguns projetos que ajudaram no desfecho dessas operações. Comandante, a segurança pública sempre foi um assunto muito polêmico no Rio de Janeiro. A gente sempre teve muitos desafios nessa área que é a segurança pública. O senhor que esteve à frente de tantas operações, o senhor pôde enxergar lá em cima, né, uma cidade que a gente conhece como a cidade partida. O senhor acaba vivendo essa realidade muito intensamente nessas atuações. O que o senhor pode falar sobre essa condição de viver um Rio de Janeiro onde você tem duas cidades, a do asfalto e a realidade dessas comunidades, respeitando as garantias das pessoas que vivem lá? Olha, é um trabalho muito difícil, né? O trabalho da polícia aqui no Rio de Janeiro, eu considero como não um trabalho policial, mas muitas vezes um trabalho militar. A gente tem armas militares, até porque os bandidos, eles usam armas de guerra, então a gente tem que usar armas de guerra também. Os nossos equipamentos, os carros são carros blindados, o helicóptero é um helicóptero militar, inclusive as polícias nem poderiam operar aeronaves militares, mas aqui no Rio de Janeiro opera, graças inclusive a uma autorização do ex-ministro Nelson Jobim, que autorizou a compra desse helicóptero, que deu sobrevida às operações aéreas. Então, trabalhar num ambiente de guerra, tendo que preservar a vida das pessoas que vivem nas comunidades, não é uma coisa fácil. Não é fácil, é muito complicado. Então a gente trabalha e sempre procurando preservar a vida das pessoas. Diferente dos militares da guerra, que está do lado de lá é inimigo. Então fica mais fácil, né? Porque eles não têm a preocupação que a gente tem com as pessoas. Que essa é a prioridade da polícia, é preservar a vida e a integridade das pessoas. O que o senhor imagina, por exemplo, dessa questão de armar a Guarda Municipal no enfrentamento aí dessa realidade que a gente tem da segurança dentro do município do Rio de Janeiro? Eu sou favorável à Guarda Municipal armada, assim como em outros municípios, principalmente no estado de São Paulo, que funcionam muito bem. Acredito que a Guarda Municipal de São Paulo, da capital, foi a primeira. Eu nunca escutei nenhuma reclamação, nunca soube de algum ato que tenha colocado em xeque essa questão da Guarda Municipal Armada. E no Rio de Janeiro, eu sou favorável, desde que ela seja treinada, capacitada, tecnicamente e psicologicamente. Então, eu sou favorável que a Guarda Municipal seja armada, que ela participe da segurança das pessoas, embora a segurança pública é uma atribuição do Estado. Mas o município tem que, na minha opinião, tem que colaborar com a segurança pública, a gente tem que trabalhar integrado. E a Guarda Municipal, com o efetivo que ela tem, ela pode ajudar muito na segurança das pessoas, sim. Você também é conhecido como uma pessoa muito preocupada com as questões ambientais. Agora mesmo a gente acabou de fazer um voo com o biólogo Mário Moscatelli e
Nas suas redes sociais é muito comum a gente encontrar postagens mostrando essa realidade da degradação das lagoas aqui de Jacarepaguá. Como piloto, eu sempre apoiei as operações ambientais, sejam elas nas águas, nas matas. Eu, inclusive, gosto muito de fazer combate a incêndio florestal. O ideal é que não tivesse, mas existe. Então eu gosto de operar e vou praticamente todos os dias. Não tem como você não ficar chocado com as coisas que a gente vê no Rio de Janeiro. Lixos, ocupação desordenada. Adonis, você esteve à frente de uma operação muito importante, né, dentro lá da segurança pública, que culminou com a morte do traficante matemático. Aquela operação, ela teve um impacto muito positivo para a Polícia Civil e também trouxe aí um olhar, né, da atuação dentro das comunidades, resguardando a segurança das pessoas ali em volta. Queria que você falasse um pouco dessa atuação de vocês, como é que aquilo tudo foi possível acontecer daquela forma, sem deixar pessoas inocentes atingidos. Qual que foi o cuidado que vocês tiveram quando vocês fizeram aquela operação? Aquela operação durou 6 meses. Foi uma operação com integração de 3 forças, Polícia Civil, Federal e Militar. Cada uma usou o que tinha de melhor. A Polícia Federal de Inteligência, a Polícia Militar, uma tropa ali do 14º Batalhão de policiais extremamente experientes, conhecedores daquele local. E essa integração que deu esse resultado. Um dos projetos que eu participei na Polícia Civil foi da aquisição do equipamento chamado FLIR, que é uma câmera que capta imagens a longa distância e com capacidade de passar essas imagens em tempo real para lugares remotos. Então, a tecnologia e a inteligência ela foi fundamental. Não foi só o nosso voo tático que nós sempre fizemos em apoio aos policiais, né? Essa interface da tecnologia com o helicóptero, com o pessoal treinado, ela pôde ser suficiente para a gente alcançar o nosso objetivo, que foi, na verdade, ele não foi capturado, ele acabou morrendo, sem que nenhuma pessoa ficasse ferida. A gente trabalha numa comunidade com pessoas inocentes e tendo que preservar a vida dessas pessoas. A operação foi um sucesso, o objetivo foi alcançado, ninguém foi ferido. Se falar em risco, qualquer operação policial no Rio de Janeiro é arriscada. Agora, o policial ele tem que ter cuidado para minimizar esses riscos. Por quê? Exemplo, uma viatura da Polícia Militar que passe em frente a uma comunidade que tem tráfico, que são várias. O bandido lá, com drogado, pode chegar e fazer um disparo contra aquela viatura que nem está na comunidade, e um tiro de fuzil, que tem um alcance de 2, 3 quilômetros, pode acertar o inocente. Então, qualquer operação, por menor que seja, ela é arriscada. Agora, o policial tem que estar capacitado, né? Como eu falei, técnica e psicologicamente, para minimizar os riscos para as pessoas que não têm nada a ver com esse problema, né? Eu queria falar sobre esse desafio também. Por quê? Porque a sociedade cobra muito da polícia, das forças, né? Uma atitude mais humana, quando na verdade deixam de enxergar toda essa falta de conteúdo na base dessas pessoas e que muitas vezes jogam essas pessoas para a criminalidade, para uma condição miserável de existência humana. É uma equação perversa essa falta de complementariedade dessas disciplinas? Educação, oportunidade? Oportunidade, é assim. A gente sabe que lá na comunidade tem aqueles que realmente são cruéis, são psicopatas e acredito até que incuráveis, mas tem muita gente ali que acabou indo para aquele
para aquela questão da criminalidade por falta de oportunidade. Isso aí é óbvio, isso aí é lógico, né? Se as pessoas não tiverem oportunidade, o menino ele vai olhar para o lado, ver o traficante que está com dinheiro, está com cordão, está pegando as garotinhas. Sim. Ele vai fazer a mesma coisa, entendeu? Então tem que mostrar para eles, dar a oportunidade, mostrar que aquilo ali é uma ilusão e mostrar o caminho certo, dar uma oportunidade para ele. Porque se ele não tiver oportunidade, aí fica difícil. Comandante, muito obrigado pela sua entrevista. A gente ainda vai voltar a conversar sobre outras pautas, porque ainda tem muita coisa para falar. Tem não muito é? trabalho, né? Então, eu queria que o senhor deixasse aqui uma mensagem para os seguidores do Conexão Brasil. O recado que eu deixo é que as coisas erradas que estão pipocando aí dessa forma, elas têm a ver com os governantes. E os governantes são escolhidos por nós. A gente está chegando próximo às eleições. Então, é importante que as pessoas conheçam em quem elas vão votar primeiro, né? Isso é mais importante. Propostas, elas vão acontecer e às vezes elas ficam no caminho também, promessas, né? Então é importante que as pessoas saibam em quem elas vão votar. O que essa pessoa fez, como ela trabalhou, o que ela produziu, qual a história dessa pessoa, né? E esse para mim é o mais importante. Ele tem muitas pautas, Sim. né? Tá bom. Isso aí. Valeu. Sobe o tom. Sobe o tom, tá? 1, 2, 3. E foi a que culminou com a... Desculpa. Ele não tá gravando isso. Hoje ele é- Tá cortado, pelo amor de Deus.